Quero te conhecer. Quero te conhecer. E aí galera, beleza? Mais uma vez vamos começar mais uma aula, a nossa quinta aula. Antes de começarmos a nossa aula, quero pedir a vocês que vá lá no nosso canal, se inscreva, dá um joinha, ativa lá as notificações para que a gente possa estar para que vocês possam estar sendo notificados nos vídeos novos. Antes de eu começar esta aula, eu gostaria de fazer uma oração. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te dar graças, Pai, por mais uma vez, ó Deus, estar diante de Ti, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Pai amado, eu peço a Ti, ó Deus, que venha ser conosco neste dia, Pai amado, que venha abrir a nossa mente, que venha abrir o nosso intelecto, para que possamos, ó Pai, entender a Tua palavra, Senhor, como ela tem que ser, ó Pai amado. Deus, vamos falar hoje, ó Senhor, sobre a Tua igreja. Vamos falar hoje, ó Pai Celestial, sobre um assunto maravilhoso que é a Tua igreja, Pai. Abra a nossa mente para que possamos entender o Teu propósito para com a igreja, Pai. Fica conosco, ó Senhor, e cada um que vai assistir este vídeo, Senhor, possa entender, para que cada um, ó Pai, que for acessar este vídeo, ó Pai, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Senhor, haja no nosso meio, ó Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, ó Deus. Nós vamos começar a falar hoje sobre o discípulo e a igreja, que é a nossa quinta aula. E eu tomei como base o título, o livro de Mateus, capítulo 16, no verso 18, que diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo para Pedro que ele seria a pedra da igreja, né? Essas palavras são de Jesus, que muitos interpretam esta palavra erradamente, que muitos, principalmente a igreja católica, ela interpreta esta palavra como se Jesus estivesse falando que Pedro seria a pedra principal, mas na verdade Jesus estava falando dele mesmo, que ele era a pedra principal da igreja, e que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, porque ele era a pedra principal. Esse texto simboliza, Jesus estava falando dele mesmo e não de Pedro, para que todos possam entender este versículo. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o discípulo e a igreja. Tá? A palavra igreja, nos significados fundamentados no Novo Testamento, na maior parte das suas ocorrências, significa congregação. E nesse sentido, a ênfase está no grupo de crentes, no grupo de pessoas, aqueles crentes em Cristo Jesus, que são batizados e se reúnem ali para poder adorar o nome do Senhor. Este é o significado da palavra igreja, como congregação. Outras vezes a palavra igreja é usada para descrever todos aqueles que aceitam Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Então a igreja, a palavra igreja, ela tem duas conotações, tá? No sentido físico, que a igreja é onde nós vamos nos adorar a Deus, onde nós nos reunimos para ter comunhão com os nossos irmãos, e tem a conotação espiritual, que nós que somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E eu pretendo que ao final desta aula, que você possa entender e ser capaz de identificar os dois sentidos fundamentais da palavra igreja do Novo Testamento. Eu também quero que você seja capaz de descrever os diversos significados da igreja como congregação, e identificar a origem da igreja e seus oficiais. Nós vamos ver tudo isso também, os oficiais da igreja. Eu quero também que você consiga decifrar e identificar a missão primordial da igreja. e descrever o seu desempenho como agente de reconciliação.
Tá? Então, ao final desta aula, eu quero que você seja capaz de identificar tudo isso. Bora nossa aula então? Em nossa aula de hoje, nós vamos nos preocupar apenas com a igreja física, no sentido congregação. Eu expliquei já o sentido das duas palavras igreja, né, da conotação de igreja, mas nós vamos nos atentar hoje para o sentido físico. O sentido da igreja onde a gente se reúne para poder ouvir a palavra, onde nós nos reunimos para termos comunhão com os nossos irmãos. Tá? Ali ele deve encontrar os recursos, né, onde a gente se reúne para poder louvar a Deus. Os discípulos ali eles podem encontrar recursos para crescer espiritualmente. É por isso que eu quero dar ênfase somente nesse sentido, tá? Porque no sentido espiritual todos nós já sabemos, nós somos templo do Espírito Santo, tá? A igreja somos nós. Então eu quero pular essa parte espiritual, porque eu quero falar da parte física, porque é onde o discípulo, onde o indivíduo vai buscar crescimento, né, estrutural de varão perfeito. Tá? Então surge uma pergunta: o que é uma igreja? Quando se fala em igreja hoje em dia, logo pensa em uma organização ou uma instituição. Mas no tempo do Novo Testamento, a igreja era conhecida como um organismo vivo ou um organismo dinâmico. Tá? O próprio significado da palavra igreja, que é derivado do grego eclesia, dá-nos a ideia de dinamismo na sua existência. Na época de Cristo, lá do Novo Testamento, a palavra igreja, ela era um organismo vivo, ela não tinha um local apropriado. Eles se reuniam nas casas e saíam para poder pregar o evangelho. Eles se reuniam nas casas para poder falar da palavra e saíam para as ruas para poder levar aquela palavra que eles haviam discutido em casa. Tá? Então a palavra igreja vem do grego eclesia, né, que dá uma conotação, uma ideia de dinamismo da sua existência, pois o significado de grupo daqueles que foram chamados para fora. Então a palavra ela dá um sentido de ser chamado para fora. Então eclesia, que vem do grego, ela dá uma conotação de você ser chamado para fora. E não ser chamado para dentro, para ficar dentro da igreja, mas sim ser chamado para fora. Né? Eu faço comparação com a saída do povo do Egito, que nós falamos bastante nas aulas passadas. Né? O povo foi chamado para sair fora do Egito, para sair para fora do Egito. Se nós paramos e comparamos a palavra igreja nesse sentido, o sentido do êxodo é onde se encaixa melhor na palavra igreja, na palavra eclesia, porque ela é chamada para fora. E o povo de Deus, os israelitas, eles foram chamados para fora do Egito. Eles foram chamados para sair do Egito. As seguintes expressões e textos vão nos ajudar a compreender o que é uma igreja de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Primeiro, uma igreja é um grupo de companheirismo. Eu gostaria que vocês lessem em Atos capítulo 2, no versículo 22, porque eu quero que vocês completem a segunda frase, a seguinte frase. Prestem atenção. Em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e aí vocês vão completar essa frase, uns com os outros, no partir do... Vocês vão completar essa frase e vocês vão completar essa frase. Então, vou recapitular bem devagar para que vocês possam estar compreendendo.
O capítulo 2 de Atos diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e tem uma palavrinha aí, eu quero que vocês leiam o texto e vocês completem essa frase que está faltando. Está entre parênteses, uns com os outros, no partir do... Tem outra frasezinha, eu quero que vocês completem essa frasezinha. E tem mais outra frasezinha que eu quero que vocês completem esta frase. E depois eu quero que vocês leiam Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 21, que vai completar essa frase também. Tá? Então esse é um dos primeiros exercícios. Esta aula nós vamos fazer bastante exercícios, porque é lendo a palavra que vocês vão entender o sentido de igreja. Não adianta eu ficar falando e vocês não vão compreender, mas lendo a palavra vocês vão compreender. Então a palavra comunhão descreve bem o relacionamento que deve existir entre os crentes no Senhor Jesus Cristo, e todos devem considerar-se iguais e amar-se mutuamente. Foi os mandamentos que Jesus deixou para nós, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, tá? Esses foram os dois mandamentos que Jesus deixou. Então a palavra comunhão significa isto, para que nós, na verdade, nos amamos uns aos outros mutuamente, tá? Em Romanos capítulo 12, versículo 10. Você pertence a uma nova família. Então você não ama a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes. Então agora você faz parte da família de Cristo. Então você tem que amar os seus novos parentes. Você tem que amar a sua nova família, tá? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 7, você vai conferir tudo isso que eu estou falando. É realmente maravilhoso ser um crente em Cristo Jesus. 2. Uma igreja é um corpo. O corpo humano ele é dividido em várias partes, a saber, cabeça, tronco e membro. Tá? Mas nenhuma dessas partes tem vida própria. Tá? As partes do corpo humano não tem vida própria. Uma depende da outra. A cabeça não funciona sem o tronco não funciona sem o membro não funciona sem a cabeça, e assim por diante. Cada parte do seu corpo necessita da outra parte também. Então assim também é a igreja de Cristo. A igreja tem várias partes, tem vários membros, vários trabalhos, e todos trabalham juntos ali, na direção e na liderança do Espírito Santo. Você pode ler Colossenses capítulo 1, versículo 18. Vou repetir, Colossenses capítulo 1, no versículo 18, e você vai responder, o corpo é então você vai ler Colossenses, você vai responder essa pergunta. E a cabeça do corpo você vai responder também essa questão, tá? Se você quiser escrever em um papel e responder, fica mais fácil para você. Mas se você não quiser, é só você ler o texto, você vai responder facilmente. Não tem o que errar, não tem o que se confundir, tá? Colossenses capítulo 1, versículo 18. O corpo e a cabeça do corpo Vocês vão responder essa questão. E você vai ler também Romanos capítulo 12, do 3 ao 9. Essa aula de hoje vai ter bastante leitura. Então vai ter, eu preferia, como vai ficar gravado, que vocês parassem o vídeo, vai até a Bíblia, lê o texto indicado, e aí você vai poder acompanhar tudo novamente, tá? Para o vídeo, leia o texto e acompanha passo a passo. Em Romanos 12, do 3 ao 9, no verso 9 você encontrará a orientação sobre a atitude que deve ter em relação aos dons dos outros.
porque você estando dentro da igreja, lembra que eu falei que a igreja é um corpo? Então, nesse corpo existem vários dons. Cada um desse corpo tem um dom. Então, dentro de Romanos capítulo 12, você vai encontrar e vai saber que atitude que você deve tomar em relação ao dom dos outros, das outras pessoas. Tá? 3. A igreja é um templo espiritual. Como eu falei no começo, né, que o templo espiritual somos nós. O templo dos judeus no Antigo Testamento foi construído com elementos materiais como pedra, madeira, cortinas e etc. E aí vai um monte de coisas, né? É só vocês pegarem a história do tabernáculo que vocês vão ver isso que eu estou citando. Mas a igreja, o templo de Deus, é espiritual, é formada por homens e mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo. Então a igreja de Deus é espiritual, ela é formada por mim e por você, que fomos regenerados, que aceitamos a Cristo como nosso único exclusivo Salvador. Nós nos tornamos a igreja de Cristo. Então eu gostaria que você lesse 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5, para que você possa responder as seguintes questões. São duas questões. Tá? 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5. Diz assim: quem são as pedras vivas mencionadas pelo apóstolo? Isso é uma pergunta. Você vai encontrar lá no capítulo 2 de 1 Pedro. Pergunta número 2. O que significa a expressão casa espiritual? O que significa a expressão casa espiritual? Também está no mesmo capítulo de Pedro. Tá? E se você for lá em 1 Reis, capítulo 6, do versículo 11 ao 13, percebe-se que Deus habitou no meio do povo de Israel no templo de Salomão. Davi ia fazer o templo, Deus falou: não, você tem suas mãos muito sujas, então você não vai fazer o templo, quem vai fazer o templo vai ser o seu filho. Então Salomão construiu o templo para que Deus habitasse no templo. E Deus habitou naquele templo, está lá em 1 Reis capítulo 6, do versículo 11 em diante. Hoje, Deus habita conosco na igreja, porque nós somos a igreja. Tá? Eu vou bater várias vezes nessa mesma tecla, porque nós somos a igreja. Tá? Então, Cristo habita em nós, dentro de nós. Né? Por isso, ela deve manter-se santa. Por isso que nós precisamos nos mantermos puros, purificados o tempo todo, buscando a perfeição, a estatura do varão perfeito, a qual eu citei no começo deste vídeo. Tá? Nos dias do Antigo Testamento, alguns homens eram designados como sacerdote. Então, você vai lá no Antigo Testamento, você vai ver os sacerdotes, os levitas. Então, muitos homens eram constituídos como sacerdotes. Na igreja do Novo Testamento, os apóstolos são sacerdotes. Todos eles eram sacerdotes. Além de apóstolos, eles eram sacerdotes. Ao ler o livro de Levítico, você verifica que os sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus pelo povo e por si mesmo. Uma vez que cada crente é o sacerdote do templo espiritual, que é a igreja, é muito natural que você fique a interrogar-se a respeito do sacrifício que deve oferecer. E você deve oferecer. Hoje, como nós somos a igreja, como nós somos o sacerdote, hoje nós somos os sacerdotes. Tá? Se você for lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, em Hebreus capítulo 10, versículo 12, você vai ver que você é o sacerdote. Então você tem que oferecer sacrifício hoje. Mas que tipo de sacrifício eu tenho que oferecer a Deus, Deri? Que tipo de sacrifício que eu vou oferecer? Porque em Levítico eles matavam um animal para poder oferecer aquele sacrifício a Deus. Hoje nós temos que oferecer o sacrifício, se vocês lerem esses dois textos
que eu citei, vocês vão ver qual tipo de sacrifício que vocês têm que oferecer. O nosso sacrifício vivo diante de Deus, que é a nossa santificação diante de Deus. Aquilo que nós temos que fazer para agradar o coração de Deus. Porque o sacrifício do Antigo Testamento, e Levítico, era simplesmente para poder, para Deus perdoar os pecados do povo e do sacerdote e agradar que aquela fumaça que subia, ela agradava as narinas de Deus. Era como aquela fumaça era como subia suave até as narinas de Deus. Então hoje o nosso sacrifício é o nosso sacrifício vivo, com a nossa santificação diante de Deus. Vamos classificar esses sacrifícios em 3 partes, e em cada parte leia o texto e responda as questões. Então nós vamos classificar esses sacrifícios, tá? Nós vamos classificar o sacrifício de boas obras, o sacrifício de uma vida dedicada a Deus e uma vida de sacrifício de louvor. Então são esses 3 sacrifícios. Então eu quero que vocês façam o seguinte: eu quero que vocês leiam em Hebreus capítulo 13, o versículo 15. Hebreus, capítulo 13, no versículo 15. Eu quero que vocês leiam esse texto, que vocês respondam o seguinte, tá? O que significa sacrifício de louvor que devemos prestar a Deus? É uma pergunta. Eu quero que vocês respondam. Leiam o texto e respondam. Que sacrifício de louvor devemos prestar a Deus? 2. O sacrifício de boas obras. Ainda em Hebreus, no capítulo 13, no verso 16, é o verso seguinte, eu quero que vocês me respondam. Quais são os sacrifícios que agradam a Deus? Que sacrifícios são esses? Vocês leem no texto, versículo 16 de Hebreus 13, vocês vão responder essa questão. Quais são os sacrifícios que agradam a Deus? E por fim, o sacrifício de uma vida dedicada a Deus. Esta é uma mensagem de Romanos 12, 1 e 2. Tá? Romanos é um versículo que todo mundo conhece, que nós devemos prestar a Deus o nosso sacrifício, o nosso culto racional diante de Deus. Então, esse é a questão número 3, que está em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2. A origem da igreja. Qual que é a origem da igreja? Durante o seu ministério na face da terra, Jesus viveu como quem veio com a finalidade de começar uma nova comunidade. Ele se ofereceu à antiga comunidade, à nação judaica, mas esta o rejeitou. Tá? Também é um texto conhecido em João capítulo 11, versículo 12, que fala que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Jesus se ofereceu para a nação judaica e a nação judaica rejeitou Jesus. Jesus então fez o que? Ele chamou os discípulos, né? Ele escolheu ali os 12 discípulos, que está em Mateus capítulo 5 em diante, no capítulo 5, no verso diante. Ele chamou as pessoas ali, os seus discípulos, e formou ali o seu ministério. Então eu quero sugerir a vocês que vocês leiam todo o Sermão do Monte, onde são descritas todas as características dos que pertencem à nova comunidade. Vocês vão ler ali o sermão do Monte, que está em Mateus 5, e vocês vão entender a função da sua nova família, da sua nova comunidade, quais são as funções que você tem que fazer, o que você vai precisar fazer para agradar a Deus
naquela comunidade, e porque tem muita coisa para poder fazer. Jesus designou 12 homens como líderes. Além do mais, Jesus declarou que essa nova comunidade se chamaria igreja. Mateus 16, versículo 16 ao 18. É importante que se note o seguinte: Jesus é o instrutor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. A igreja está em processo de edificação. Isso significa que continuamente Jesus está chamando as outras pessoas a fim de que desfrutem das bênçãos do reino dos céus. Então, além de Jesus ser o instrutor da igreja, ele também é o Senhor da igreja. E ele está em processo de edificação. Ele ainda está edificando a igreja nos nossos dias de hoje. Jesus ainda está edificando a igreja. E ele está chamando novas pessoas para esta comunidade, para esta igreja. Tá? E quatro, a igreja, por ser de origem divina, não poderá ser destruída. Fundamento da igreja é o próprio Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, 19 ao 21. E vai o versículo que eu li anteriormente também. Eu falei que Jesus, ele se declara como pedra principal da igreja, pedra fundamental da igreja. E a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus. Tá? Esta é a razão pela qual a igreja jamais será derrotada. Então você é a igreja, então você não vai ser derrotado, você não vai ser derrubado, porque você é a igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra você, contra a sua vida. Acredite nisso, porque é a palavra de Deus que fala, e nós já falamos, a palavra de Deus é inerrante, ela não erra, não tem erro. E se Jesus prometeu, ele vai cumprir o que ele prometeu. Uma vez que a igreja está sob o domínio ou senhorio de Cristo, nenhum outro organismo tem autoridade sobre ela. Estado e igreja devem respeitar-se mutuamente, mas não deve haver ingerência de um sobre o outro. Então, o Estado não deve ingerir, não deve interferir na igreja. Um deve respeitar o outro. O Estado respeitar a igreja respeitar o Estado, mas nenhum interferir entre o outro. Até mesmo porque a Bíblia não fala que a obediência atrai a bênção. Então, a Bíblia diz também que toda autoridade é constituída por Deus. Se toda autoridade é constituída por Deus, então o nosso governo, as nossas autoridades, elas foram constituídas por Deus. Então nós temos que obedecer. Por isso existem as leis. Vamos falar agora um pouquinho sobre os oficiais da igreja. O Novo Testamento menciona dois tipos de oficiais das igrejas: pastores e diáconos. Ao ler Efésios capítulo 4, 11, também Hebreus capítulo 13, do 7 ao 17 e 24, e 1 Pedro 5, 4, você encontra a palavra pastor para designar e liderar líder local do grupo de cristãos que se reúne na igreja. Mas também você encontrará nas escrituras as expressões ancião e bispo, para designar tais líderes locais. Você vai encontrar lá em Atos capítulo 20, versículo 28, e 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1, 5. Eu vou explicar para vocês o significado de tudo isso. Será que isso significa a existência de outros tipos de oficiais na igreja? Vamos ver? De forma alguma, tá? A Bíblia fala somente de pastores e diáconos. Não existe outras formas. Então vamos lá, vamos ver o significado. A palavra ancião.
A palavra ancião, ela significa, desculpem, ela significa alguém respeitado, experimentado, de experiência. A palavra ancião significa uma pessoa com muita experiência, uma pessoa de idade que já viveu muito e pode te ensinar. Então, isto significa, esta palavra significa isso, tá? Então, uma pessoa respeitada e experimentada, e essa pessoa pode te aconselhar. E a palavra bispo? Bispo quer dizer alguém que cuida dos outros, que supervisiona e dirige o trabalho. Então, bispo, ele significa isso, que quer dizer uma pessoa que cuida dos outros e supervisiona aquilo que está sendo feito, tá? Então, a palavra bispo significa isso. Já a palavra pastor designa aquele que cuida das ovelhas e define e descreve o cuidado e a proteção do líder com relação aos membros da igreja. E todas essas palavras refletem aspectos diferentes de uma mesma função. Leia 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, e Tito 1, do 6 ao 9. Depois faça uma lista dos seguintes requisitos dos pastores. Então vamos lá. Então eu quero que você leia 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, do 1 ao 7. E Tito, capítulo 1, versículo 6 ao 9. E depois eu quero que você faça uma lista dos requisitos exigidos para ser um pastor. Você vai fazer essa lista exigidos. E a palavra diácono, Deri? Bom, a palavra diácono significa ser ministro ou servo. Todos os crentes são diáconos em Cristo Jesus. Mas houve na igreja primitiva um grupo destacado de oficiais com esse título. As exigências para que alguém seja consagrado como diácono estão descritas em Atos capítulo 6, versículo 3. E 1 Timóteo capítulo 3, do 8 ao 13. Os diáconos devem ajudar os pastores em todas as atividades da igreja. Vou repetir. Os diáconos devem auxiliar e ajudar os pastores em todas as atividades da igreja. Em todas. Então, os diáconos é para servir. Os diáconos é para poder ajudar o pastor em tudo. Deu para compreender os oficiais da igreja? Então, existem dois oficiais na igreja: pastores e diáconos. Os pastores cuidam das ovelhas e os diáconos estão para auxiliar os pastores em todas as atividades da igreja. Vamos ver agora a missão da nova comunidade. Que missão é essa, Deri? A igreja, como o corpo de Cristo, deve ser notada por uma vida de servir os outros. Mateus capítulo 10, versículo 45. O Espírito de Cristo deve ser a característica constante de todos os seus membros, dominados pelo amor. Os membros da nova comunidade devem promover a adoração, o ensino e a evangelização. A proclamação das boas novas do Evangelho foi um imperativo de Jesus Cristo aos seus discípulos. Então a nova comunidade tem que adorar, promover a adoração, ensino e evangelização, porque é uma ordem de Cristo, é uma ordem direta: ide e fazei discípulos. Estou terminando. Eu quero que vocês leiam Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20, e Atos capítulo 1, do 5 ao 8, e responda: à luz da ordem de Jesus, qual deve ser a missão primordial da igreja?
Então eu quero que vocês respondam. Vocês leiam esses dois textos e respondam, à luz da ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Qual deve ser a missão primordial da igreja? Outra pergunta. Quais os limites geográficos que Jesus estabeleceu para a igreja no desempenho da grande missão? Outra pergunta. O que você, como membro dessa nova comunidade, pretende fazer ainda este ano para realizar a ordem de Jesus Cristo? Você lendo os textos, vocês vão conseguir responder essa questão, tá? Eu tenho mais algumas questões para eu poder estar encerrando. Eu quero que vocês leiam o texto e respondam as seguintes questões. Em Efésios, capítulo 2, do 19 ao 22, Paulo compara a igreja a um edifício. No verso 21, ele afirma que esse edifício deve crescer para... Vocês vão completar. De acordo com o verso 20 de Efésios 2, de acordo com o verso 20, quem é chamado de principal pedra de esquina? Falei isso o vídeo inteiro. Então vocês vão ler lá e vocês vão responder. Jesus veio e viveu em um mundo em que a sua maior parte demonstrou-lhe hostilidade e recusa. Então Jesus veio e ele viveu em um mundo onde todo mundo recusou ele. Ele viveu nesse mundo, ele viveu nessa história. Tá? Eu quero que vocês respondam as seguintes questões relacionadas com as atitudes que devem ser demonstradas. Que atitudes que eu quero que vocês demonstrem? Eu quero que vocês, ao assistir essa aula, vocês vão demonstrar. Em Marcos, capítulo 1, versículo 32 ao 40, e Marcos também 2, 3, que tipo de pessoas foram ajudadas por Jesus? É uma pergunta. Que tipo de pessoas foram ajudadas por Jesus? Vocês vão encontrar lá em Marcos 1, 32 ao 40. Ainda em Marcos, capítulo 2, versículo 17, Jesus fala, explicando a razão do seu procedimento. Qual foi essa razão? Quero que vocês respondam também. Examine 2 Coríntios 5, 17 e 21. Examine 2 Coríntios 5, versículo 17 ao 21, e analise de que forma você pode exercer na igreja o ministério da reconciliação, ou o ministério das boas novas, né? E eu quero também que você compartilhe com os outros o que você tem aprendido sobre a igreja de Jesus Cristo. E para finalizar, eu quero que você memorize Atos capítulo 20, versículo 28. E nesta semana, leia os seguintes textos e medite neles. Primeiro dia, Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 47. No segundo dia, Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 37. No terceiro dia, Atos, capítulo 13, do 1 ao 12. No quarto dia, 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 23. Efésios, o quinto dia, Efésios capítulo 1, do 15 ao 23. No sexto dia, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 2 ao 10. E no sétimo dia, Apocalipse 3, do 7 ao 13. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com todo mundo aí. Que vocês tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.